Glória a Deus, bom dia. Vocês estão bem? Amém. Eu também. Quase que precisa fazer uma apresentação. Olá, eu sou a Ana. Aleluia, saudade de vocês. Vamos ver. Deus é mais. Amém. Antes de eu compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração, eu gostaria de reforçar sobre esses cultos de quinta-feira que vamos ter nesse mês de maio, que veio ao coração do nosso pastor. Nós vamos estar mesmo tendo um tempo de oração. Amém? Vamos estar ele e mais algumas pessoas ministrando durante esse mês. Pouco tempo, trazendo algum enfoque, algo específico da parte do Senhor sobre oração. E vamos ter a maior parte do tempo praticando. Amém? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Então não tenha por comum. E se você tiver a oportunidade de estar aqui, por favor, venha. Amém? Deus vai fazer grandes coisas através da nossa oração. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Quantos sabem que hoje é um dia de ceia, é um dia de relembrarmos aquilo que o Senhor fez por nós. Amém? A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Amém? Por causa da graça de Deus, nós fomos salvos. Não foi por nenhum mérito nosso, não foi por nenhuma obra nossa, não foi porque éramos bonzinhos demais e não fazíamos aquilo que os outros faziam, mas pela graça de Deus. Amém? Paulo vai dizer que em meio às perseguições que Satanás trazia para impedi-lo no progresso do Evangelho, ele diz que ele orou ao Senhor 3 vezes, pedindo que afastasse dele aquilo. E Deus disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele diz: então eu me gloriarei muito mais nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Está negativo já, não pode. Lá está negativo já. Ajusta esse negócio aí. Aleluia. É que se ficar vermelho daqui para o final, nada me diz que está vermelho sempre, aí eu fico perdida no tempo. Aleluia. Pedro vai dizer que a graça e a paz são multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos gostariam de desfrutar de uma graça maior? Amém? E o que nós vamos falar nessa manhã é algo que precede a graça e a exaltação que vem de Deus. Nós vamos falar sobre humildade. Amém? Aleluia. Você está pronto? Agora eu gostaria de dizer para você que antes de Deus trazer essa mensagem para a igreja, primeiro Ele trouxe para mim. Amém? Deus tratou comigo primeiramente. Nós não estamos isentos daquilo que você passa. Agora existe sim em todos nós uma capacidade de responder a Deus. É uma escolha da qual você pode fazer. Amém? E nós vamos falar sobre humildade nessa manhã. Eu gostaria de trazer alguns textos e depois vamos nos deter sobre outros textos. Amém? Você quer graça? Você quer desfrutar da graça de Deus? Existe um caminho da qual a graça de Deus é concedida a você. E sem trilhar esse caminho, você não vai desfrutar de uma graça que está disponível para você.
Amém? Assim como a graça para a salvação, ela não foi concedida a você por mérito, por aquilo que você faz. Existe uma postura no nosso coração que, se não estiver ajustado em humildade, Deus estará nos resistindo e a graça dele não estará sendo concedida. Amém? Vamos lá? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 5. Aleluia, obrigado, Senhor. Vamos ler o versículo 5 e 6. E ele diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Eu acho interessante, pausa, eu acho interessante, a Bíblia vai falar sobre submissão num contexto geral. Mas está falando para os jovens aqui. Eu já fui jovem um dia. Dependendo do país, eu posso ser considerada como jovem ainda. Em casa. O Biuana eu estou fora já, não posso me inscrever. Vão me barrar lá na porta. Ana, você não é jovem. Mas na adolescência e juventude, a gente tem aí, não precisa, mas a gente tem aí um pensamento que a gente é que sabe. É que minha mãe e meu pai não me entendem. É que essa pessoa mais velha trazendo essa instrução não sabe de nada. Engraçado a Bíblia dizer para os jovens ser submissos aos que são mais velhos. É preciso humildade para você se submeter. Amém? Outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Veja que aqui está falando sobre uma humilhação que vem da humildade antes da graça e da exaltação, da qual Deus te exalta e não você se exalta a si mesmo. Amém? Em Tiago, no capítulo 4, nós vamos passar em Tiago algumas vezes, mas nesse momento, 4, no versículo 10. Ele diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Filipenses, no capítulo 2, falando de Jesus, no versículo 8, vai dizer que Jesus, depois de se encontrar, de se esvaziar a si mesmo e ser encontrado em figura humana, diz no versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. O nome de Jesus foi conquistado por meio de uma obediência que só foi possível por causa da humildade no seu coração. Sem humildade, você não vai conseguir ser obediente e submisso a Deus. Amém? Sem humildade, você não consegue ser submisso aos homens, submisso a autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. Porque você vai estar sempre questionando ou achando que você é quem sabe mais. É você que está sentindo, é você que está fazendo, é você quem sabe. E nós podemos viver um engano achando que estamos sendo submissos e humildes diante do Senhor, quando isso não reflete nos nossos relacionamentos. Nós vamos falar um pouco sobre isso mais tarde. Amém? Aleluia. Voltando para Tiago, no capítulo 4,
no versículo 1 ao versículo 7, ele vai dizer assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Ele está falando para a igreja. De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos. Mas, cadê? Dá graça, aleluia, aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele está fazendo uma conexão do diabo com a soberba. O que não é de se admirar, porque a soberba foi o motivo da queda de alguém que foi criado perfeito. O diabo não foi criado em pecado. Ele não foi feito e criado para que fosse o diabo. Ele era Lúcifer. Ele era um anjo de luz. E havia um destino, um desígnio para ele. Havia um ornamento nele, uma sabedoria nele, com propósito. E quando ele olhou para si, e para a sua sabedoria, e para tudo aquilo que ornamentava, ele se ensoberbeceu. E esqueceu que aquilo que ele tinha é porque ele tinha recebido. E ele recebeu com um propósito. E ele se ensoberbeceu ao ponto de achar que ele poderia ser ou ocupar o lugar de Deus. Que ele poderia fazer melhor. Não me admira que Tiago vai fazer essa conexão da soberba com o diabo. Assim como você resiste ao diabo, você tem que entender que esse sentimento que vem do ego inflamado ou inflado, essa exaltação de si, essa comparação com os outros, aonde a minha régua de crescimento ou de espiritualidade não é Jesus, é o próximo. Aonde quando eu me comparo com alguém que ora mais, que jejua, que faz isso ou que faz aquilo, eu me sinto inferior. E aí o que quer me mover não é inspiração, mas o fato de eu querer ser igual ou superior àquele que faz. Da mesma forma, quando eu me comparo com aquele que aparentemente faz menos do que eu me sinto cara. Porque afinal, quem é essa ralé? Isso é soberba. A soberba, ela vai te colocar nesse lugar onde a régua do seu crescimento e da sua maturidade não é a palavra, mas é o irmão. Os nossos irmãos que estão em um lugar de maturidade maior, eles devem nos servir de inspiração. Se alguém que está em um lugar não está trazendo para você uma inspiração genuína de um crescimento em Deus, mas está motivando você a querer crescer para ser alguém,
sinto muito te dizer, soberba está no seu coração. Quando você quer ser eloquente, quando você quer trazer uma boa mensagem, quando você quer isso, quer colocar os pontos sobre pontos e querer, uau, foi muito bom. Sinto muito te dizer, orgulho está no seu coração. E por causa do orgulho, a graça não está operando. O que está operando é a força do seu braço. E Deus está te resistindo. A Bíblia diz que essa resistência é como Deus se opondo. Meu irmão, a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas Deus se opondo a mim, quem será por mim? Amém. Eu não quero que Deus se oponha a mim. Amém. E nós vamos entender que essa humildade e esse entender que eu sou totalmente dependente dele, nada tem a ver com eu dizer que eu sou um verme pecador. Você não é pecador, não. Você foi redimido, você é santo. A Bíblia te chama de santo. O problema é que nós pegamos esse em Cristo e de alguma forma nós pegamos e estamos nos exaltando com o em Cristo, mas fora dele. É uma exaltação separada dele. Porque de fato, em Cristo, você é tudo o que a Bíblia diz que você é. Mas quando você pega tudo isso que a Bíblia diz que você é e acha que você é porque você é, você caiu da graça. Já passou a ser por obras. Em Gálatas vai dizer que aqueles que estavam tentando se justificar ou ser aceitos por Deus por meio de um procedimento humano, eles caíram da graça. Aquele que está achando que pode conseguir algo de Deus, ou porque vai fazer isso, ou porque vai ser um sucesso, ou porque a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu leio a Bíblia toda no ano, porque é isso, porque é aquilo. Caiu da graça, meu irmão. Você está sozinho nessa. E o fim é queda, se não houver arrependimento. Amém. Aleluia. Em 1 Coríntios, no capítulo 15. Além de Jesus, que é o nosso maior exemplo. Aliás, vá para Filipenses capítulo 2. Vamos começar pelo nosso maior exemplo. Amém? Paulo vai dizer, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo, ou vanglória, ou soberba, ou exaltação. Nada do que eu fizer tem que ser para me vangloriar. Mas, por humildade. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Será? Será que o seu considerar superior a si mesmo é só quem aparentemente é superior? Daquilo que você considera ser superior. Dentro de uma perspectiva humana, carnal. Será que você consegue considerar toda a irmandade superior a você mesmo? Se você não tiver um coração humilde, com certeza não. Como é você para receber o conselho de alguém? Tem gente que nem o conselho do pastor recebe. Quanto menos do irmão que está do lado.
Porque nós achamos que nós sabemos mais. Nós achamos que a nossa ideia é melhor. Quantas vezes nós interrompemos ou não deixamos que as pessoas falem porque nós achamos que o que nós temos para dizer é tão importante, tão valioso, que o que a pessoa tem para falar não é mais importante do que eu. Porque a minha ideia é a ideia. Porque eu sei melhor. Porque a minha ideia é a que conta. E nós não conseguimos honrar uns aos outros. Nós não conseguimos nos submeter uns aos outros. Não tem a ver só com liderança. Veja só, se você é um líder, e você tem um liderado, e esse liderado traz um conselho, ou traz algo para você, e você resiste, é que você nem considera. Você nem considera. Você não está se submetendo. Sim, mas ele é meu liderado. Como é isso, esse negócio da submissão? Não é? Tá chegando. Amém, Jesus. Você entende? Como nesse lugar, por falta de humildade, por causa de posição, por não entender o que é o corpo de Cristo e por que cada um tem uma função, por causa de uma visão e de uma concepção mundana que entrou dentro da igreja, querendo nos dizer que eu vou ser alguém o dia que eu alcançar determinada posição, saindo totalmente fora do propósito. Porque você está trazendo o mundo para dentro da igreja. Paulo vai dizer que os membros que parecem ser mais fracos. Não é que eles são mais fracos, mas parecem. Por quê? Por causa de um conceito humano e que não entendeu a diversidade no corpo de Cristo. E estamos querendo ser alguma coisa, não porque Deus me chamou para isso, mas porque o mundo me ensinou que se eu não alcançar isso, então eu não alcancei a verdadeira promoção. Eu não sou alguém em Deus. E muitos de nós estamos resistindo servir e fazer coisas que estão determinadas para esse tempo, para que Deus nos molde, por causa de um sentimento de orgulho que vem do mundo. Amém? E ele vai dizer no 4: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aqui ele está dizendo, eu não corro pela busca dos meus próprios interesses. Eu busco pelo interesse do meu próximo. Isso é ser corpo. E sem humildade, meu irmão, você não chega lá não. É só fachada. No versículo 5, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele é o nosso maior exemplo. E nós somos totalmente capazes nele de seguir o seu exemplo. Amém? Vá para 1 Coríntios, no capítulo 15. Quantos aqui tem um problema com a palavra humilhação? Vá lá. Quem gosta de ser humilhado? Quando fala já em humilhação, para uns dá até um nó aqui dentro. Sabe por quê? Porque você está preocupado demais com quem você é. Porque você está preocupado demais com a sua imagem. Porque você está preocupado demais com os seus sentimentos. Porque você está preocupado demais com as suas emoções. Porque você está preocupado demais com quem você é.
E aí você tem um problema com a palavra humilhação. Parece muito santo eu me humilhar diante de Deus. Mas fora desse contexto, como você lidar com a humilhação? Mesmo que seja algo desagradável, qual é o sentimento que sobe no seu coração quando aparentemente você pode ter sido humilhado, mas às vezes não foi e você acha que foi? Porque já tem um problema lá. E aí a sua visão fica deturpada e você acha que uma coisa é quando ela não é. Qual é o sentimento que sobe quando você passa por uma humilhação? Seja sincero com você mesmo. Pai, o Senhor é aquele que me exalta. Pai, o Senhor é aquele que é o meu tudo. Pai, perdoa essa pessoa. E o seu coração se derrama por ela. Não é isso? Não é, não. Aleluia. Sabe por quê? Porque orgulho está aí no seu coração. Eu estou levando você para um caminho para você... Sabe aquela coisa assim? Sabe quando Jesus diz... Tira a trave primeiro do teu olho. Veja que ele não diz para você não tirar o cisco do olho do seu irmão. Ele fala que primeiro você tira a trave do seu, para que então você possa tirar o cisco do olho do seu irmão. Sabe o que ele quer dizer com isso? Quando você tem a trave no seu olho, ou seja, você não está enxergando as coisas bem, tudo o que você quer, quando você diz que quer tirar o cisco do olho do seu irmão, você não quer ajudá-lo, você quer criticá-lo. Você, de alguma forma, acha que você é melhor nisso do que ele. E você só diz para ele a necessidade que ele tem de mudar isso. Sem conduzir ele pelo caminho. Sem derramar sobre ele uma compaixão que pode libertá-lo. Agora, quando naquilo que estou criticando o meu irmão, quando eu me encontro na mesma condição, fica diferente. Compaixão brota no meu coração, porque agora eu me vi na mesma posição. E eu entendi que eu tenho necessidade de salvação e de transformação nessa área, tanto quanto o meu irmão. E agora, por ter tirado a trave do meu olho e ter enxergado a minha verdadeira posição em relação a isso, a minha verdadeira condição, agora eu vou me voltar para ele e falar, meu Deus, eu preciso de ajuda nessa área. Você vê a necessidade de ajuda. E você vai buscar isso em Deus. E agora você já não olha para o seu irmão com crítica, você olha para ele, meu irmão, eu sei o que você está passando, eu estou aí no mesmo lugar. É diferente. Como é que nós estamos olhando para os nossos irmãos quanto a falhas ou lugares que eles ainda não alcançaram? Criticando? Eu de fato quero salvar o meu irmão? Eu quero mesmo tirar o cisco do olho dele? A Bíblia diz que sim, que eu devo fazê-lo depois que eu tiro a trave do meu. Depois que eu olho para mim mesmo e eu vejo em que condição eu estou, para que eu possa, de maneira compassiva e poderosa, estender a mão ao necessitado. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15. No versículo 7. Paulo dizendo que o que ele recebeu do Senhor, ele entregou. E ele vai discorrendo aqui que ele ressuscitou, que foi visto por alguns dos apóstolos. E no versículo 7 ele diz, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim.
como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Quantos veem Paulo como um homem poderoso de Deus? Mas veja que ele não exaltava a si mesmo. Ele não está dizendo que ele é um verme, mas ele entende que o que ele é pela graça de Deus. E ele vai dizer isso no versículo 10, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a graça, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, mas qualquer sentimento de exaltação que pudesse entrar aí, fiz muito mais. Olha aí, olha o que eles fizeram. Olha o que eu fiz. Ele diz, todavia, não eu, mas a graça de Deus em mim. Só a humildade pode te colocar nesse lugar, aonde não é você que se exalta, mas o próprio Deus. 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 11. Ele diz, tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Ele entendia que a suficiência dele vinha de Deus, e por isso ele fez tantas coisas que ele fez. Amém. Vá para Lucas, no capítulo 18. Era só para te mostrar que essa humildade e essa humilhação diante de Deus é como um curvar diante da sabedoria, da soberania, da divindade dEle, reconhecendo que o que eu só sou por causa dEle, e sem Ele, eu caio da graça. Sem Ele, eu não consigo. Amém. Em Lucas, no capítulo 18, eu acho muito forte essa passagem. Jesus vai dizer, vamos lá, no versículo 9, ele diz assim, propôs também essa parábola, presta atenção, a alguns que confiavam em si mesmos. Eu vou lendo, você faz cara de paisagem e finge que não é com você. Desse jeito, muito bom. Por se considerarem justos e desprezarem os outros. Ele diz, 2 homens subiram ao templo. Veja, os 2 foram para a igreja. Amém? Os 2 foram para a igreja com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu posto em pé, presta atenção, orava de si para si mesmo. Será que nas nossas orações nós estamos mesmo orando a Deus? Ou estamos orando para mim mesmo? De mim para mim mesmo? Oh Deus, quão poderoso eu sou nisso, ajuda que ele se torne como a mim. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma. Oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. O irmão que estava orando do lado dele. E aí ele disse, eu jejuo 2 vezes por semana. Não é deixar de jejuar, mas é jejuar com o entendimento correto. Quantos se ensoberbecem porque jejuam e oram? Você não está diferente desse fariseu. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Você encaixa com essa segunda parte também, amém? Dou o dízimo de tudo quanto ganho. Que isso, minha gente? Será a sua parte.
O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Nós entendemos pelo Novo Testamento que nós nos chegamos confiadamente ao trono da graça. Eu não vou chegar e não vou nem olhar para Deus e ficar: Deus, eu sou um pecador. Não. Mas você entende a condição do coração desse cara? Ele via a necessidade de ajuda. Enquanto que o outro achava que pelo que ele fazia, ele era mais justo do que os outros. Ele era mais abençoado do que os outros. Ele deveria receber mais de Deus do que os outros. E muitas vezes nós temos problemas com outros recebendo coisas que nós gostaríamos de receber, porque nós entendemos que nós somos mais santos e mais justos do que ele. E nós achamos injusto essa pessoa receber quando quem jejua e ora sou eu. Como é isso? Isso mesmo, cara de paisagem. Muito bem. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele que se exaltou. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quantas passagens nós vemos que a humildade precede a graça e a exaltação que vem de Deus. Amém? Abrem Apocalipse, e eu vou já dizer qual é o capítulo para você não ir na minha frente. Nós temos 2 exemplos na Bíblia que mostram uma ousadia carnal e uma ousadia em Deus. Existe uma ousadia firmada na humildade. A humildade não é para que você ande de cabeça baixa: eu não sou nada, eu não consigo nada. Não, não. A humildade, ela te conduz a uma ousadia santa, porque você entende que a capacidade não é sua, mas é dele. E é uma ousadia onde você entende que por causa da humildade, eu vou nesse trono e eu recebo, porque não é em mim mesmo. Amém. Davi, quando ele se levantou para matar Golias, Golias confronta Davi, Golias fala: como é isso? Você está vindo com paus e pedras? Eu? Um guerreiro experiente, parafraseando. Eu? Dessa altura? Guerreiro desde a minha mocidade. Você, com pau e pedra, eu vou arrancar a tua cabeça. Davi se levanta e fala: você vai ver, e todo Israel, porque você está vindo contra mim com espada, com lança, com escudo, mas o Senhor é quem salva. E eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos, porque a Ele você tem afrontado. Que ousadia, não baseada nele, mas em quem Deus era e o que Deus podia fazer através dele. Agora você vê Pedro, andou com Jesus 3 anos, ele era um dos 3 que eram chamados para lugares aonde Jesus deixava os outros 9 e falava: vocês 3, vem comigo aqui para esse lugar. E Jesus, veja bem, Jesus falando. E ele não somente está falando, como ele diz, porque está escrito. Quando ele está falando que ele vai morrer e que as ovelhas vão ser dispersadas, ele fala assim, que o pastor seria ferido, e que as ovelhas seriam dispersas, e que os seus discípulos iriam abandoná-lo. E ele diz, e ele fala nessa passagem: porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Pedro se levanta e diz: todos podem te abandonar, eu não, Senhor. Veja, Jesus falando, e está escrito. A ousadia de Pedro estava indo contra Jesus e contra a própria palavra. E Jesus fala: Pedro, antes que o galo cante essa noite, você vai me negar.
3 vezes. Não, Senhor, jamais. Essa ousadia não era santa, não era firmada na humildade, mas nele mesmo. Não, Senhor, eu sei. Temos 2 exemplos. E quando acontece o que acontece, Pedro vê a sua condição. Quando Jesus pergunta para ele, e aí, Pedro, você me ama? Ali você vê que ele entendeu. E ele falou, Senhor, no final, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele estava começando a entender essa humildade, essa dependência de Deus, e que ele, nele mesmo, talvez não sabia tanto assim quanto ele achava que sabia. Que nele mesmo ele não podia fazer tantas coisas que ele achava que ele podia fazer. E no Novo Testamento, nós temos Jesus falando com uma igreja. Veja, em Cristo. Eles estavam em Cristo, com quem Jesus falou. Apocalipse no capítulo 3. Para você ver que é possível você estar em Cristo e estar em soberba. A sua ousadia em Cristo não pode ser motivo para você se ensoberbecer e se exaltar. E cair da graça e achar que agora você é o que é por causa de você mesmo. Amém? Apocalipse capítulo 3, no versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes. E aqui ele vai dizer o motivo da mornidão dessa igreja. Pois dizes, eu estou rico e abastado, e eu não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Alguém que estava em Cristo, mas ensoberbecido. E Jesus diz, aconselho-te que de mim, ele traz um caminho. Compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sabe que esse colírio, não é esse colírio que a gente pinga no olho para lubrificar, ou, enfim, tem vários tipos de colírios. Mas era mais como se fosse uma pasta, algo que era colocado nos olhos, que havia uma inflamação, onde a pessoa a visão estava comprometida, por causa dessa inflamação nos olhos. E é isso que Jesus está falando. Os teus olhos estão comprometidos, a tua visão está deturpada, você não está vendo bem. Eu aconselho que por meio do arrependimento, você venha a mim e compre colírio, algo que vai curar a tua visão e vai fazer você enxergar as coisas como elas são realmente. Amém? Eu vou chamar o louvor. Abre em Tiago, no capítulo... Aliás, Tiago não. Vá para 1 João, no capítulo 1. E eu vou te mostrar que existe um caminho no qual nós podemos receber dele, no qual nós podemos ser purificados pelo sangue de Jesus. Eu creio que nessa manhã o Senhor está nos conduzindo a um lugar de arrependimento,
Há um lugar onde o Espírito abre os nossos olhos e mostra a verdadeira condição em que nós nos encontramos. E isso quebrante o nosso coração. E a gente entenda de fato a verdadeira humildade. E entende que estar em Cristo não é uma posição na qual eu não tenho a necessidade de buscá-lo mais. Aonde em Cristo, automaticamente, eu já não preciso pedir ajuda a Ele. Eu de fato posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu acho que eu posso em mim mesmo, você já não está, entenda, você continua nele. Mas você caiu desse lugar onde a graça opera. Porque a graça é liberada por meio dessa humildade que reconhece a necessidade de que eu posso sim com o Senhor. E sair desse lugar de frustração, aonde você tem tentado e tem tido pouco progresso. Por quê? Porque a graça não está sendo derramada por causa da soberba que está no seu coração. Não é uma mensagem muito popular, mas muito necessária. Independente da posição que você ocupa, do quanto você galgou ou não, humildade é para todos nós. Jesus cumpriu o que cumpriu e fez o que fez, porque quando ele foi encontrado em figura humana, ele se humilhou até a morte. E morte de cruz. A pior morte ou uma das piores mortes que haviam na época. Sem humildade, você não vai chegar aonde Deus tem para você. Sem humildade, uma graça maior não vai operar na sua vida. Por mais que você confesse a palavra. Sim, Pedro diz que graça e paz sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo. Mas esse conhecimento, ele vai mostrar para você essa necessidade de humildade. E é onde a graça é derramada sobre você. Em 1 João, aleluia, ele vai dizer, a partir do versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Quem está se enganando se disser que não tem pecado? Quem diz que está andando na luz, mas está andando nas trevas? Isso não é um generalizar. Está vendo aí? Está dizendo que a gente peca. Que quando eu disse que eu não peco, eu estou enganando a mim mesmo. Existe um contexto. E esse contexto está dizendo, existe alguém que está dizendo que está tendo comunhão com Deus, quando Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E quando eu disse que eu estou tendo comunhão com essa luz, mas as minhas pisadas estão nas trevas, a Bíblia diz, você está enganando a você mesmo. Porque como é que você pode ter comunhão com a luz, que não há trevas nenhuma, e andar nas trevas? Não é coerente. Você está se enganando. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Quem disser que não tem cometido pecado, quem é essa pessoa? A pessoa que diz que está andando na luz, mas que as suas ações são procedentes de alguém que está andando nas trevas. É essa pessoa que faz de Deus um mentiroso e que a verdade dele não está em você. Você entende isso? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Deus está nos chamando para um lugar de arrependimento. Esse é o momento onde você olha para si, onde você analisa a si mesmo e você diz: Senhor, de fato, eu tenho andado nas trevas. Eu tenho sido orgulhoso e a soberba encontrou lugar no meu coração. E nessa manhã, eu me arrependo. Nessa manhã, eu quero de fato ter comunhão contigo e andar na luz que a tua palavra diz que eu posso andar. E o sangue de Jesus, ele é poderoso para purificar você de toda a injustiça. Em Hebreus, no capítulo 4, ele vai dizer que nós podemos chegar confiadamente ao trono da graça para receber misericórdia e graça no momento de necessidade. E nessa manhã, é a manhã onde eu olho para mim mesmo e eu vejo qual é a necessidade que eu tenho. Porque eu não quero ficar operando fora da graça de Deus. Nós somos filhos e filhas e Deus nos fez mesmo para sermos poderosos nessa terra. A Bíblia vai dizer que aquele que conhece o seu Deus, ele faz proezas, ele é poderoso nessa terra. E é assim que Deus quer que nós andamos. Que nós andemos. Agora, não é um poderoso em si mesmo. Nós temos a necessidade diária de entender e de reconhecer: Senhor, eu preciso de Ti. Obrigado por esse dia, obrigado pelos o que está nesse dia por vir. Eu não sei qual é o desafio, eu não sei o que é que pode ter para eu vencer hoje. Mas eu sei que o Senhor está comigo. E aí eu não vou em mim mesmo. Eu me curvo. Eu me curvo àquele que me concede a graça pela qual me basta. Eu não preciso ficar. Paulo orou 3 vezes para que aquilo parasse. E Deus falou para ele: Ei, sabe o que você precisa? Da minha graça. Isso te basta. Sem a graça de Deus, meu irmão, você está perdido. Mas com a graça de Deus, te basta. E existe um caminho onde essa graça é derramada abundantemente sobre você. E a humildade precede isso. A soberba não pode estar no meio. Aleluia. Eu queria convidar você. Sabe, nós não somos muito acostumados mais a nos ajoelharmos diante do Senhor. Eu queria convidar você a poder se ajoelhar como um ato de rendição a Ele. Você que não pode se ajoelhar por alguma condição física, ou, enfim, que tem algum motivo, você pode permanecer sentado, não tem problema. Se você preferir ficar em pé, levantar as suas mãos, mas esse é um momento onde nós vamos nos render a Ele. Aleluia. Esse é o momento onde você vai se curvar diante do Senhor, em humildade. A humilhação diante de Deus não é uma humilhação onde Ele quer te diminuir, muito pelo contrário, Ele te exaltou. Ele quer te exaltar. Ele é o maior interessado em fazer você cumprir o propósito pelo qual Ele te chamou. Quando a
creio que sobre a boca de duas testemunhas se confirma, três, mas se confirma toda a verdade. Queria que todos nesse momento pudessem fazer isso. Se você faz parte, a gente perdeu isso. Eu sei que nós não temos o hábito, mas eu creio que o Senhor está nos direcionando a esse lugar de arrependimento. E quando ela estava ministrando, estava vindo essa nota sobre a gente ajoelharmos e orarmos ao Senhor. Eu creio que o Senhor quer te levar você a um novo nível, a uma nova direção, construir coisas que precisam ser construídas. Em Crônicas ele vai falar que se o meu povo que se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Eu creio que é você fazer a sua oração. O instrumental pode tocar e fique livre. Amém?